Olá, vamos a mais uma aula da série Tecnologia da Informação Industrial. Dividimos em dois módulos para o melhor entendimento do gerenciamento da planta. O primeiro módulo, cuidamos dos requisitos para um sistema de gerenciamento da planta, que são tempo de ciclo, taxa de produção, capacidade de produção, utilização, disponibilidade, onde nós discutimos MTTR, MTBF, tempo de produção e material em processo, que é o inventário. E agora veremos o sistema MES, propriamente dito, com todas as suas características: gerenciamento da eficiência, gerenciamento da qualidade, gerenciamento da produção e análise em lote. Ou melhor, processo de batelada. Veremos também como o sistema PINS consegue potencializar o sistema MES, melhorando ainda mais as suas propriedades, que são muito benéficas para o sistema de produção. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! Companhias de manufatura bem-sucedidas usam uma variedade de métricas para ajudar a gerenciar suas operações. Métricas quantitativas permitem à companhia acompanhar o desempenho em períodos sucessivos, experimentar novas tecnologias e novos sistemas a fim de determinar seus méritos, identificar problemas de desempenho, comparar métodos alternativos e tomar boas decisões. Empresas mais automatizadas são cada vez mais presentes e trazem novos desafios para tornar a trilogia custo, qualidade e prazo com equilíbrio saudável, trazendo um produto com qualidade, produzindo com eficiência, chegando ao consumidor com preço competitivo. Manufacturing Execution System, ou simplesmente MES, é o termo usado para designar os sistemas focados no gerenciamento das atividades de produção e que estabelecem uma ligação direta entre o planejamento e o chão de fábrica. Os sistemas MES geram informações precisas em tempo real, que promove a otimização de todas as etapas da produção, desde a emissão de uma ordem até o embarque dos produtos acabados. A importância desses sistemas vem da lacuna que normalmente existe entre o RP e o chão de fábrica. O MES pode importar dados do RP e integrá-los no dia a dia da produção, gerenciando e sincronizando as tarefas produtivas com o fluxo de materiais. O MES é um banco de dados relacional, modelado com entidades que representam os dados da produção. Vamos a algumas aplicações. O controle deve saber qual o tempo de processamento para uma operação de uma determinada máquina. Pode ser uma informação que foi colocada no setup ou pode ser a última operação daquela máquina. O operador informará o tempo de manuseio para carregar e descarregar a determinada máquina e o tempo de manuseio das ferramentas. O MES será capaz de informar o tempo de ciclo realizado para aquela tarefa naquela máquina. Vamos a um outro exemplo. O RP compartilha as seguintes informações com o MES: o número de centros de trabalho atuando em produção paralela, por exemplo, 6 máquinas. O número de expediente por período, 10 turnos por semana. Outra informação importante é o número de horas por expediente, normalmente 8 horas. E a taxa horária da produção, que nada mais é do que o inverso do ciclo que foi calculado anteriormente. O MES será capaz de informar qual é a capacidade de produção da fábrica, ou seja, multiplica todas as informações, 6 vezes 10 vezes 8 vezes 17, teremos 8.160 unidades produzidas por semana. Então, esse conjunto de informações que vão sendo compartilhados entre o RP, informações que são colocadas pelo operador, informações que vêm do chão da fábrica por uma comunicação em tempo real com os PLCs, o MES é capaz de dar uma série de informações de disponibilidade, qualidade,
confiabilidade, além de realimentar o próprio ERP com as informações que estão sendo produzidas no processo. Podemos resumir as funcionalidades e características do MES. Ele possui interfaces com ERP e chão de fábrica, permite o acompanhamento e planejamento da produção, traz os KPIs, que são os indicadores de performance e controle de qualidade, a eficácia geral do equipamento, que é o OEE, rastreabilidade, controle de paradas e um acesso com Excel, exportando para o Excel todos os relatórios. As variáveis de processo influenciam diretamente nas variáveis gerenciais. Se um processo parar de produzir porque o contador que aciona o motor das mesas transportadoras está queimado, então o MTTR e o MTBF serão afetados, prejudicando a variável gerencial disponibilidade. Portanto, quanto maior o nível de automação de uma planta, maiores as possibilidades de sistema de gerenciamento mais eficiente. O sistema de gerenciamento da planta contemplará todas as variáveis discutidas: taxa de produção, capacidade de produção, utilização, disponibilidade, tempo de produção, material em processo e muitas outras. Vamos ver como é a integração entre o RP, MES e o controle. O RP está na ponta da pirâmide, é o rei, o presidente, sabe tudo o que deve ser feito, mas não desce o nível para ir até o chão de fábrica para dar as ordens ao controle. Para isso, ele delega essa função para o MES, que desce com todas as informações sobre as tarefas que precisam ser executadas. O MES sabe como fazer, mas também não vai fazer o trabalho sujo. Ele delega a execução para o controle, que executa a tarefa de forma dedicada. Mas lembre-se, o controle é o executante da cadeia de processamento. Se ensinar certo, ele fará certo, mas se ensinar errado, o resultado pode ser desastroso. No meio desse processo, também existem as pessoas, que alimentam o processo com dados, planejamento e tarefas que a máquina ainda não consegue fazer. Em todas as fases, existem a realimentação para manter os registros históricos, sinóticos de funcionamento, alarmes, relatórios gerais e dados para outros sistemas. A integração simplifica a missão de gerenciamento de operações para processo de manufatura com operações discretas e contínuas. Quanto mais automatizado o processo, melhor será o resultado alcançado com a utilização do MES, pois automatiza e integra atividades relacionadas a informações para gerenciar a execução da produção e a otimização do desempenho. Ajuda a equilibrar as prioridades concorrentes das operações de produção para maximizar a eficácia operacional e a lucratividade. Tem como slogan reduzir custos e economizar tempo. Algumas soluções comerciais oferecem uma interface de usuário para o web contemporânea com elementos gráficos para interação com o sistema, gerenciador de tarefas, recursos de fabricação discretos e contínuos, processo de fabricação por encomenda em lote e em massa, suporte para implementações transparentes com RP e uma série de interfaces com sistemas, escadas e PLCs. Um sistema comercial se apresenta normalmente com o seguinte slogan: são capazes de fornecer informações de eficiência, qualidade, controle de produção e análise em lote. O módulo gerenciamento da eficiência tem como objetivo o monitoramento da eficiência geral do equipamento, ou seja, fará o controle das paradas, perdas, contagens e ineficiências que envolvem a produção, sempre associando eventos com suas causas em tempo real. Qual é a vantagem? Minimiza os eventos de paradas programadas e não programadas, reduz perdas e o retrabalho, ao slogan produzir mais com menor custo, e melhora a eficácia do tempo de operação das máquinas, por estar em tempo real com equipamentos do controle de processo. O módulo Gerenciamento da Qualidade tem os seguintes objetivos: análise e controle da qualidade de produtos e processos, criação de especificações e geração de alarmes para condições fora de especificação, análise dos dados no contexto de batelada, lote, item, turno, etc. Quais são as vantagens? Melhor qualidade dos produtos e dos processos, redução dos custos de qualidade, que é retrabalho, refugo, recall, etc. Ele usa o seguinte slogan: faça certo na primeira vez.
O módulo de gerenciamento e rastreamento da produção tem como objetivo a rastreabilidade e genealogia dos produtos, um acompanhamento do real versus planejado e ajuste de roteiros e programações com base em dados reais. Uma boa integração com o sistema de gestão RP, principalmente via o protocolo XML padrão. As vantagens: uma melhor eficiência operacional, graças à adequação dos planos de produção à realidade do processo, uma adequação dos ciclos, estoques e do planejamento, uma melhor conformidade, devido à rastreabilidade e genealogia do produto. E por último, vamos à análise de lote. Esse software deve seguir a norma ISA 88, que define a terminologia e o modelo para estruturar um processo de batelada na camada de software, e seguir a teoria BOM, Bill of Material, como costuma ser chamada a estrutura de produtos, pois é uma técnica onde são listados todos os componentes, montagens e submontagens de um produto, assim como as relações de precedência, relações pai-filho entre componentes e a quantidade de itens necessários à confecção do produto final. A análise de lote, também chamada de processo em batelada, é muito comum nos mais variados segmentos industriais e tem a missão de entregar produto dentro de exigentes indicadores de qualidade e ciclo de produção cada vez menores. Portanto, o objetivo é ter uma interface com sistemas batelados baseados na norma ISA 88 e fazer análise, tendências e relatórios de batelada. Qual é a grande vantagem? Uma melhor monitoração e compreensão do processo e uma maior consistência entre lotes de produção. Em muitos casos, vamos encontrar um sistema associado ao MES com a função de potencializar os benefícios já comprovados do MES nos processos de manufatura com dados da produção em formato temporal, denominado PINs. As informações do processo, como pressão, vazão, temperatura, nível, espessura e muitas outras, a maioria de característica contínua no tempo, são armazenadas em banco de dados temporal, usando um algoritmo de compressão e descompressão e filtros, permitindo consultas minuciosas ao longo do tempo. O PINs está sempre associado ao MES, potencializando esse sistema. Uma das características importantes do sistema PINs é a sua grande capacidade de compressão de dados históricos, o que torna possível armazenar em torno de 10 anos de operação de uma planta. A relação típica de compressão é da ordem de 1 para 10, mas razões de 1 para 20 são comuns. O algoritmo de compressão tem o seu funcionamento conforme mostrado e indicado na figura, onde existe a região de cobertura de compressão, o desvio da compressão, e o valor que sair do desvio será arquivado. Então, o desvio de compressão é configurado para ser mais largo ou estreito, influenciando no tamanho do arquivo. Através das telas de sinótico, é possível monitorar e operar a planta. Essa é a principal função dos sistemas escadas. Porém, devido à característica principal de fazer a leitura das variáveis de campo, o PINs também oferece a funcionalidade de mostrá-la em tempo real em telas animadas, imitando o processo, exatamente igual a uma escada. Isso só mostra a tendência de unificação de todas as aplicações em uma base de dados única e várias visões para cada tipo de usuário, atendendo desde o operador até o executivo. O protocolo HTTP é fundamental para a comunicação através da web. Esse protocolo simples e sem estado tem por base um paradigma de pedido-resposta, ou seja, um pedido de um cliente HTTP gera uma resposta do servidor que é transmitida de volta para o cliente HTTP, normalmente uma página. O par de mensagem pedido-resposta é chamado de transação HTTP. Normalmente, um pedido HTTP é enviado digitando-se um URL de pedido na janela do navegador ou clicando-se em um hiperlink na página da web que está sendo exibida pelo próprio navegador. Um pedido também poderia ser gerado através de um programa ou um aplicativo de celular. Os gráficos de tendência ou trends podem ser apresentados em tempo real ou consultados na base de dados histórica. Representam a evolução da variável ao longo do tempo. Apesar dessa funcionalidade também estar presente
Nos SCADAs, o PINS é preparado para trabalhar com variáveis contínuas no tempo, devido à sua capacidade, já dita, de compressão das informações e armazenamentos de grande quantidade de dados e facilidade na recuperação com filtros capazes de localizar dados ao longo de 10 anos ou mais. Os valores de dados recebidos ou coletados por uma fonte de dados são armazenados em tags. As tags podem assumir valores booleanos, inteiros, ponto flutuante, caractere e palavra. Cada evento pode ser monitorado e apresentar um aviso ou uma falha, conforme parametrizado. A gestão do alarme consiste em informar a prioridade, 1, 2, 3, a categoria, aviso ou falha, e um reconhecimento. Quando a equipe é formada por um grupo com conhecimentos de tecnologia, as planilhas em Excel são soberanas. O PINS exporta os dados diretamente para o Excel através de relatórios ou mesmo com comunicação em tempo real por protocolos OLE da Microsoft. Em 2002, o criador da Microsoft disse que tanto faz qual será o seu RP. Ele será gerado pela recomputação inteligente de células do Excel. E o relatório final será em Excel. A figura apresentada é apenas uma das possibilidades de arquitetura usada quando o sistema PINS é utilizado na planta como um sistema de gerenciamento de informação. Devido ao seu poder de armazenamento e consulta, outros sistemas não precisam replicar nenhuma informação já comportada pelo PINS. Os dados podem ser integrados via CLP ou pelo SCADA. Na indústria 4.0, serão integrados diretamente nos sensores inteligentes. Essa é a tendência, mas o parque industrial ainda está situado na indústria 3.0. Logo, a discussão ainda é onde buscar os dados, CLP ou SCADA. A apostila em PDF apresenta um resumo com as vantagens e desvantagens de buscar os dados do CLP e no SCADA. Segue uma lista de alguns softwares MES e PINS comerciais. A lista é somente o que vem na minha cabeça, não se trata de melhor ou pior. Honeywell, ABB, o Pi System da Oz Software, Yokogawa e a Spentec. Consulte a apostila, pois na apostila eu apresentei o site de cada uma das soluções apresentadas. Ufa! Chegamos ao fim do módulo Tecnologia da Informação Industrial, Gerenciamento da Planta. Discutimos bastante sobre o MES e o sistema PINS. Até o próximo módulo e muito obrigado.